Bom lá! Hoje vamos mergulhar num tema super importante, o plano de Portugal para nos ajudar a todos a navegar neste mundo complexo dos média. Vamos olhar para a chamada Estratégia Nacional de Educação para os Média. A questão é esta, não é? No meio de tantos ecrãs, de notícias a toda a hora, de feeds intermináveis, como é que uma pessoa consegue realmente filtrar e perceber o que está a ver e a ouvir? Que ferramentas é que nos estão a faltar para fazer isso bem? Pois bem, a resposta, segundo este referencial, está na educação para os mídia. E atenção, a ideia aqui é muito simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Não se trata só de aprender a mexer na tecnologia, não. É sobre dar a todos o poder de sermos cidadãos mais críticos, mais ativos, no meio desta autêntica avalanche de informação. Ok, mas por que é que isto é assim tão importante, especialmente agora? Vamos lá ver qual é a urgência, o que está por trás da necessidade destas novas competências. Bem, antes de mais é preciso esclarecer um ponto que é absolutamente essencial. A ideia aqui não é de todo proibir ou restringir o acesso. É precisamente o oposto. A palavra-chave é capacitação. Ou seja, dar a cada pessoa as ferramentas certas para poder decidir por si de uma forma consciente e informada. E olhem, esta citação do próprio documento resume na perfeição a filosofia por trás disto tudo. Diz que este tipo de formação é uma alternativa cívica e política à censura. O que é que isto quer dizer? Que um cidadão bem informado é, na verdade, a melhor defesa contra qualquer tipo de controle excessivo. O poder, no fundo, passa para as pessoas. E a via para isso é a educação. Agora vamos entrar num dos conceitos mais fascinantes e talvez mais importantes disto tudo. A ideia de que os mídias não se limitam a mostrar o mundo como ele é. Eles, na verdade, ajudam a construir a nossa percepção desse mesmo mundo. E este princípio é mesmo a base de tudo. O que vemos nos mídia não é um espelho perfeito da realidade. É sempre, mas sempre, uma interpretação. E isto não significa que seja logo manipulação, atenção. Significa que cada notícia, cada fotografia, cada vídeo é uma construção, é uma versão dos factos que é contada a partir de um determinado ponto de vista com um determinado enquadramento. Para simplificar, vamos pensar nisto desta forma. De um lado temos o acontecimento em si, o facto bruto, aquilo que aconteceu. Do outro lado temos a narrativa mediática, a história que nos chega através do ecrã ou do jornal. A grande diferença está em todas as pequenas escolhas que são feitas pelo caminho. Que ângulo de câmara foi usado, que testemunha é que foi entrevistada e qual é que ficou de fora, que palavra foi escolhida para o título. São estas escolhas que, no final, moldam a nossa percepção. Ok, percebido. Mas então, que competências é que são precisas, na prática, para conseguirmos navegar neste ambiente? É isso que vamos ver a seguir, como é que isto se materializa. Ora bem, este referencial organiza tudo por temas muito práticos, muito concretos. E como seria de esperar, um dos mais urgentes hoje em dia é sem dúvida o de perceber como é que as redes digitais funcionam e, claro, o impacto que têm no nosso dia-a-dia. E os objetivos de aprendizagem aqui são mesmo muito mãos na massa. A ideia é começar pelo básico, como conhecer as principais redes sociais, mas depois ir muito mais fundo, analisar as vantagens, mas também as desvantagens. E um ponto crucial é que se debate abertamente fenómenos como o cyberbullying ou o sexting, não para assustar, mas para encontrar formas de combater estes riscos. Mas não vivemos só de redes sociais, pois não? Há outro tipo de mensagem que nos bombardeia constantemente. A publicidade. E saber ler a publicidade, descodificar as suas mensagens, é outra competência absolutamente chave. O que se pretende aqui é, essencialmente, treinar o olhar crítico. Ser capaz de distinguir o que é informação do que é publicidade, por exemplo, mas também apanhar aquelas táticas mais subtis, mais disfarçadas. Sabem, como aquela marca de refrigerante que a personagem principal de um filme está sempre a beber. Isso não é por acaso. Chama-se Product Placement e é uma forma de publicidade. E agora, uma pergunta que surge naturalmente. Ok, mas quando é que se deve começar a aprender isto tudo? A resposta do referencial pode ser surpreendente. É que começa muito, muito mais cedo do que se possa pensar. Este percurso de aprendizagem é de facto fascinante. Reparem, tudo começa no pré-escolar, com competências que parecem básicas, mas são fundamentais. Aprender a expressar ideias e, tão importante quanto isso, a saber ouvir os outros. Depois, no ensino básico, a coisa avança para a identificação dos diferentes tipos de mídia e as suas linguagens. E, finalmente, culmina no secundário com uma análise já muito mais profunda e crítica de todo o sistema. Quem o controla, que mensagens são transmitidas e, a pergunta de 1 milhão de euros, porquê? Tudo isto leva-nos, claro, ao grande objetivo. O que é que se pretende alcançar com toda esta estrutura, no fim de contas? E esta última citação resume na perfeição a mudança de paradigma que estamos a viver. A educação para os mídia deixou de ser um extra, um luxo, passou a ser vista como uma parte absolutamente essencial na formação de qualquer cidadão. Pensem nisto, é tão fundamental para um cidadão do século XXI como aprender a ler e a escrever foi para os cidadãos do século XX. É deste nível de importância que estamos a falar. E para terminar, fica uma reflexão no ar.
Se é verdade que os mídias ajudam a construir a nossa realidade, então quem são os arquitetos dessa realidade? É uma pergunta que fica e que nos desafia a todos a sermos mais atentos, mais conscientes e mais críticos. Obrigado por terem acompanhado esta análise.